sobre a Aline B aqui no canal. O primeiro livro dela foi O Peso do Pássaro Morto, publicado lá em 2018. Ganhou super destaque, a Aline publicou de forma independente, ganhou prêmios, enfim. Vale a pena ler o livro. Vou deixar aqui o link para resenha desse livro. Mas hoje a gente vai conversar sobre Pequena Coreografia do Adeus. Pequena Coreografia do Adeus é ainda melhor, na minha humilde opinião, do que O Peso do Pássaro Morto. A Aline traz uma linguagem mais própria, mais autêntica, ela se consolida, acho que essa é a palavra, ela se consolida na linguagem poética dela, naquela prosa meio poesia, meio com cenário, ela mistura coisas do teatro, sensacional. A gente acompanha a história da Júlia. A Júlia que passa por uma separação dos pais na infância, ela tem essa quebra, mas não é só sobre a Júlia, é sobre a mãe, é sobre a relação da Júlia com a mãe, a relação da Júlia com o pai, como que uma separação influencia cada um desses participantes, né, sei lá, cada uma dessas pessoas da família. Sensacional, é uma janela para a vida dessa menina mulher, né, a gente acompanha da infância até o começo da idade adulta. É assim um negócio de louco esse livro. Mas eu não quero contar sobre esse livro sozinha não. Hoje eu trouxe para conversar com a gente uma amigaça minha, muito amante da literatura, escritora, a Isabela Cristo. Bora bater um papo com a Isa? Isa, minha amiga escritora, de bate-papo de livro, nossa convidada especial hoje para conversar sobre o segundo livro da Aline B, que é o Pequena Coreografia do Adeus. Isa, de cara, primeira pergunta, não vou nem deixar você dar oi, ó. Pergunta, qual foi a tua sensação quando você fechou esse livro? Assim, acabou o livro, o que você sentiu? Ana, olha, pergunta cabulosa, né? Porque a gente não pode dar spoiler, vai. Mas é assim, se você me perguntar a sensação quando eu terminei o livro, foi uma sensação de incompletude, assim, sabe? Vamos lá, sem dar spoiler, mas assim, a vida é dura, entendeu? Vai seguir, mas é dura. Mas não foi essa sensação que eu tive lendo o livro inteiro, tá? Vamos ser justos aí com a autora. Eu acho que a Aline Bay, ela tem uma capacidade muito grande como autora de proporcionar pra gente o que a gente chama assim, que eu chamo de experiência de leitura. No decorrer que você lê o livro, cada capítulo, cada sessão, você tem uma sensação diferente. Então, não, essa sensação que eu terminei, por conta dos capítulos finais, não foi a mesma sensação que eu tive no livro inteiro. O livro inteiro me aventou várias coisas, né? Relação mãe e filha, amor, abandono, ah, enfim, várias sensações de incompletude, completude, de alegria, de afeto e de amor, né? Mas é o que eu falo, é uma experiência de leitura, né? Ler o livro da Aline Bay é uma experiência de leitura. E eu achei engraçado, a gente tava batendo esse papo, né? Porque eu tive uma sensação completamente diferente da sua, assim. E, Não acabei o livro assim, tipo, nossa, alguma coisa e tal. Eu acabei o livro com a sensação de vida, assim, sabe? Altos e baixos, que é um pouco do que você falou, assim. sim, As coisas acontecem, e tal. Uma vida dura, mas mas te confesso que eu acabei no baixo. Te confesso que eu acabei no baixo, mas com essa sensação, essa mesma sensação, que a vida é altos e baixos, né? É a é, mesma sensação. eu achei muito legal, assim, que a Júlia, né, a gente vai acompanhando essa vida de altos e baixos aí. Para mim, eu gosto de dizer que é uma janela na vida dela, né? Parece que a gente abriu uma janela, olhou esse filminho passando aí dela, criança até ela ali vai no começo da idade adulta. Eu me encantei assim pela Júlia e eu queria que você falasse um pouco assim, no livro anterior da Aline, né, no Peso do Pássaro Morto, a gente não tinha nenhum nome para a personagem, né? Ela tinha um outro papel no livro. E eu queria que você comentasse um pouco disso. O que você gostou na Júlia, o que te conquistou, enfim, falasse um pouquinho assim da nossa companhia aí de livro. Olha, eu achei a Júlia. ah, eu não me aproximei tanto dela quanto na a personagem do Pássaro Morto. No sentido de estreitar.
sabe? Mas eu achei a Júlia muito verossímil. Eu achei ela como se fosse uma personagem que, no final das contas, ela tem como se fosse um pedacinho dela, tem um pedacinho dela em cada mulher. Mas, ao mesmo tempo, ela é uma personagem que tem uma concretude que é verossímil, sabe? Eu não gostei de tudo dela. Tem aspectos dela que eu não gostei. Então, assim, eu não gostava de certas coisas que ela fazia, entendeu? Mas eu concordava que ela, como personagem encaixado naquele contexto, reagia daquela maneira, entende? Então, assim, eu achei o personagem da Júlia muito verossímil. Não que o do Peso do Pássaro não fosse, mas essa identidade dela e o fato dela se relacionar nesse livro com outros personagens mais variados e diferentes e né? A personagem do Peso do Pássaro Morto ela é mais isolada no sentido de narrativa. E a Júlia não. A Júlia, ela já interage nas cenas dos capítulos. Eu achei ela muito verossímil. E toda mulher, assim, sendo bem generalista mesmo, toda mulher vai ter um pedacinho de Júlia, sabe? Um Sim, pedacinho aqui ou acolá. Então, achei ela sim. bem. Foi isso que me encantou, na verdade. Até os próprios defeitos dela, as fraquezas, a sensibilidade, entendeu? É Foi isso. engraçado, né, que chega uma parte do livro, que a gente não vai dar spoiler, que você fala assim, Júlia, sério que você fez isso, né? Exato. Não, eu sei qual Assim, parte tu tá falando. sério, Júlia? Tipo, fala sério, amiga. Dá vontade de chegar assim com ela, ó, amiga. Vem cá, né? Por que você fez isso? Mas ao mesmo tempo, vamos combinar que é uma reação esperada para a personagem. Sim, Quem leu o livro vai entender. Quem não leu, leia. é isso. Eu acho que foi essa sensação de amiga, senta aqui com do tipo, nossa, já fiz uma dessa na vida também, Exato. né? Exato, gente. Todo mundo fez pisou numa bola dessa, sabe? Sim. Exatamente. Cara, eu gostei da Júlia por uma coisa muito simples, assim, porque apesar de toda a dureza, assim, né, que o livro é um livro duro, né, de relação, essa parte não é spoiler, né, mas que o livro ele basicamente relata aí a separação e os pais dela, né, e como que ela lida com isso. Mas eu achei ela numa posição muito bonita de não de vítima, sabe? Em nenhum momento ela se vitimizou, ela falou assim, essa aqui é a minha vida, é dura por isso, é boa por isso e tal. Eu achei esse lugar encantador, assim. Uma postura realista, né? Vamos lá. É, isso, é isso. E os outros personagens, né, que você comentou, que tem... Ela explora outros personagens, a mãe, o pai. O que você achou deles, assim? Então, isso era até uma coisa que a gente também tinha conversado, né? Que nesse livro, a Aline, ela tirou do holofote, vai. A Júlia é a protagonista, mas ela trouxe com mais força personagens secundários, né? Então me chama muito a atenção como que ela construiu, mesmo do ponto de vista da Júlia, como ela construiu a relação com a mãe da Júlia, como que ela construiu a relação com o pai da Júlia, que são relações diferentes, né? Como que ela construiu a relação com a dona da pensão e como esses outros personagens, que mesmo assim, em poucas páginas, até com poucas descrições e nada, como que eles aparecem de uma maneira muito forte. Você meio que se encanta, assim, você às vezes imagina, assim, o cara ali sabe, tomando café. Então, assim, eu achei legal isso. Eu achei até que foi uma evolução, não digo evolução, mas eu digo assim, foi uma transformação, assim, na escrita da Aline. Ela deu mais força para esses personagens secundários, sabe? No meio da trama, da narrativa, não colocando o holofote só na Júlia. E esses personagens encantaram também. A gente fica encantado com eles. Sim, eu acho que isso também passa pela própria história em si, né? Por essa característica da Júlia de ser mais, talvez ser uma pessoa mais completa, né? No sentido de que outras pessoas atravessam ela, a relação do pai, a relação da mãe. Se a gente compara com a personagem lá do Peso do Pássaro Morto, que era realmente por tudo, enfim, toda a trama do livro era muito mais fechada, né? Era muito mais Ela era uma personagem muito dela. isolada. É, talvez seja também um pouco do contexto, assim, mas eu concordo, eu adorei, assim, a dona da pensão para mim
é uma querida, me apaixonei por ela. Mas eu queria muito também falar do pai e da mãe, né? Que, cara, Sim. tem umas frases muito bonitas, né, sobre a mãe, a gente já vai chegar lá, sobre essa relação dela com a mãe. Mas o que me chamou muita atenção foi esse feminismo implícito, assim, no sentido de como uma separação, ela é muito mais pesada para uma mulher, ou pelo menos era, né? Na minha cabeça, o livro se passa, vai nos anos 90, assim, na minha cabeça. E como essa relação de casamento e de separação, de quebra dessa família margarina, né, dessa família aí, pai, mãe e filho, ela é muito mais pesada para a mulher do que para o homem. Eu achei isso, o retrato da Júlia, a relação da Júlia com a mãe, da Júlia com o pai, e deles com eles mesmos, assim, né? O pai parecia que estava num movimento de libertação, de descoberta de vida e tal. E a mãe da Júlia, ela foi cada vez se fechando mais, né? Porque com a separação, assim. E eu achei isso muito bonito no livro, porque faz parte, acho que, da minha e de muitas histórias, assim, né? Então, de novo, é aquela coisa do verossímil da linha, né? É muito bonito isso. E outra coisa que eu achei que é muito legal que você falou, como com poucas palavras os personagens são descritos e como que a gente se encanta por eles, às vezes parece que a gente conhece tão pouco, mas conhece tanto, né? Não, eu ia falar exatamente isso, que a gente tem aí, vai, no nosso, quando a gente vai a falar de literatura clássica, né? A gente sempre tem aquela coisa de peso de descrição, seja de cenário, seja de figurino, de imaginar como que um personagem é, que o autor às vezes tem que ter essa obrigação de descrever como que é um personagem, até mesmo aspectos físicos e fazer estereótipo. E aí veio essa escrita, vai, contemporânea que ela traz, que economiza nas palavras, economiza até nas descrições, mas não deixa incompleto a imagem do personagem, sabe? Você monta ele, independente dessas características serem descritas ou não. Então, eu acho que isso é um grande talento, um grande valor, e é não só da Aline, mas com alguns escritores contemporâneos. A gente está fugindo um pouco dessa casinha, né? E ao mesmo tempo, eu não gosto muito assim, de assumir bandeiras de feminismo, machismo em livros, porque eu acho que não é nossa discussão aqui, não cabe. Mas ela acaba tocando nesses assuntos de uma forma tão discreta, mas ao mesmo tempo tão forte, porque ela em nenhum momento ela está falando de bandeira de feminismo, em nenhum momento ela está falando, defendendo nenhuma bandeira de machismo, nem nada. Mas ela mostra como que foi a relação daquele personagem e você interpreta e julga como é. Então, assim, eu concordo. Eu acho que o livro toca aí na questão de como que é o papel da mulher, não só numa separação, mas o papel na maternidade, na sociedade, como que é a cobrança de uma mulher para criar um filho. E eu sentia muito da mãe da Júlia que elas, na verdade, era mais um auto-julgamento, uma autocobrança, uma autocrítica que ela tinha, que ela trazia de ter aquele papel, né, de mãe, e a visão do que era uma boa mãe, né, que não batia muito bem com a visão do que era uma boa mãe para Júlia, né? E essa dissonância acontece, e é a realidade, né, de várias mães e filhas por aí, né? E o pai já não tinha essa mesma relação com ela. Então, ela vai tocando nesses assuntos ao mesmo tempo sem tocar, é como se ela tangenciasse, assim. E ela tangencia, fala ali e deixa o leitor chegar nas suas próprias conclusões. Então, isso é bem, vamos dizer assim, bem legal, vai, da escrita contemporânea. É tudo muito sutil, né? É um livro é engraçado, assim, porque a gente normalmente associa sutileza com diferente de força, né? Mas eu acho que é um livro tão forte, tão sutil ao mesmo tempo, Ao mesmo tempo. muito encantador, assim, muito. Exato. E outra coisa, assim, a gente escreve também, né? Então a gente acaba reparando em algumas coisas. E aí você falou uma coisa da descrição. E você sabe que na minha cabeça a Aline conseguiu fazer uma coisa porque por muito tempo também a literatura ela acabou se aproximando até da linguagem do audiovisual, né? Então, da coisa de que
a gente precisa descrever imagens, que a gente fala muito de imagem. E a Aline, ela conseguiu descrever as pessoas de forma que você, sim, se apega ao personagem, você entende aquele personagem sem necessariamente precisar formar muitas imagens sobre ele. E isso eu achei bem legal, na verdade, a gente falando aqui agora que eu pensei, porque é bem diferente até do que a gente vê realmente, né, nas escolas de literatura e tal. E eu acho que tem muito a ver com as outras influências da Aline, assim, né? A Aline tem a influência do teatro e tal. E apesar dela não usar a imagem no sentido de criar imagens de personagem muito fortes, assim, ela usa a página como um desenho, assim, né? Então, assim, não é aquele livro certinho, né? Se a gente abre o livro, tem as quebras e tal. E eu queria que você comentasse um pouco, assim, o que que você acha. Eu já ouvi pessoas de escolas mais clássicas que não gostam, acham exagerado esse estilo da Aline escrever, e ao mesmo tempo outras pessoas que, assim como eu, honestamente amam essa experimentação que ela traz. Eu queria que você desse a tua visão, como é que você achou isso? É bem isso que você falou. Ela tem uma formação, né, de artes cênicas junto com a escrita. E uma vez eu cheguei, eu tive a oportunidade de fazer um curso com ela, então ela, assim, ela comenta isso mesmo, que ela usa a página como se fosse meio que um palco de palavras, entendeu? E é bem isso, ela usa termos de formatação, ela usa a digitação, a quebra, frases curtas, parágrafos intercortados. E isso, para quem está muito acostumado e tem a cabecinha ali no clássico, incomoda. Não é uma leitura de clássico. Por quê? Porque nosso cérebro, desde que a gente se entende por gente, foi acostumado a ler fluente parágrafo. Então, quando você lidar com uma folha que não é uma folha linear, que não é um parágrafo linear, que não é uma leitura linear, é óbvio que algo na tua cabeça vai bugar, né? Então, eu acho isso esperado, é uma reação esperada por um estilo dela. Bom ou ruim, correto ou errado, isso para mim não existe. É literatura, são formas de se expressar, né? Acho que não, a gente não está aqui para ficar e deixa isso para análise crítica de crítico. Isso não é para isso não é para mim, entendeu? Só que eu acho que esse estilo dela, ele deve sim, ele tem um certo poder, porque ele chama a atenção para certas porções do enredo, chama a atenção para certas frases, para certos contextos, e não é uma leitura rápida, porque embora sejam frases mais curtas e embora sejam um conteúdo de número de palavras menor, a leitura é tão densa quanto se fosse uma página inteira. E, na verdade, ela muitas vezes são fragmentos que são até muito mais envolventes do que se você tivesse um parágrafo corrido inteiro em prosa, né? Então, assim, eu acho que ela tem um estilo próprio, ela, como alguns outros autores contemporâneos, vem utilizando isso, isso vem entrando nos romances, né? Cada vez mais, se você for pegar a literatura contemporânea, você vê romances utilizando isso. Se isso vai ser uma tendência, não vai, não sei te dizer. A gente está diante também de um mundo em transformação, né? O mundo agora é digital, a gente lê de forma digital, a gente lê em telas, então eu acho que isso vai ser uma tendência até alguma transformação, entende? Sim, Algo de transformação a gente vai ter no aspecto de leitura, né? Até o fato de se ensinar como se lê, como se escreve, vai mudar, né? Os nossos filhos vão ter uma educação, alfabetização diferente da nossa, né? com Então eu certeza. acho que cabe a gente abrir a mente, abrir um espaço para aceitar esses novos estilos e tentar, vamos lá, abrir um pouquinho a cabeça mesmo, sabe? E tentar, não digo modernizar, mas abrir um pouco a mente, né, para esses novos estilos aí e utilizar as novas formas de arte. São manifestações diferentes de arte, da mesma arte que é a literatura. Sim, é legal, assim, eu adoro autores que têm artes entrelaçadas, assim, que a gente sempre consegue ver. Então, na Aline, a gente vê essa questão do teatro, enfim, tem outros autores que trazem coisas de musicalidade, e aí cada um vai trazendo essas outras referências para dentro da literatura. Cara, eu sou apaixonada por isso, assim, eu acho que transforma a experiência de leitura.
E uma coisa assim, né? Esse é aquele livro que você vai lendo, vai lendo, vai lendo. Se você quiser, ele é muito rápido, mas você não consegue ir tão rápido assim, porque você quer, eu queria voltar. Então, tipo, em vários momentos eu falei, não, peraí, eu quero ler isso aqui de novo, com calma, para eu conseguir absorver. E eu separei aqui alguns trechos que eu queria ler, porque acho que todo mundo merece saber. Vou ler aqui os trechinhos finais para a gente fechar esse bate-papo. Ó, primeiro, lá no primeiro terço, tá? Que eu achei sensacional. Aos poucos fui percebendo que nenhuma relação que eu estabelecesse no futuro viria sem esta conta da quebra, da inocência. Quando as pessoas se casam, elas não ficam juntas para todo sempre. Então não há segurança com nada e com ninguém. Ao longo dos anos, e por trás de cada relação que eu estabelecesse, me assombrava a certeza de que as pessoas se abandonam. Muitas nem se amam, se casam por medo da solidão e têm filhos pelos mesmos motivos. Achei, assim, me pegou. Muito, muito verdade. Me pegou. Ela me deu um tapa na cara, assim, várias vezes. Ali ela faz isso, né? Como eu falei, às vezes você volta para ler o trecho para você digerir de novo, né? E tentar raciocinar. É isso. O trecho que eu separei Hum, é um trecho que me chamou muita atenção, porque é exatamente aquilo que eu falei de mostrar como que é a relação sem falar diretamente, né? E aí eu separei um trecho que ela tá lá falando da relação da Júlia com a mãe dela. Dona Vera era o terror da minha vida, mas se eu quisesse criar algum laço com ela delicadamente, eu teria que investir na alta madrugada, um lugar onde ela se abria um pouco pétala, ficava vulnerável ao peso dos lençóis. Foi quando eu compreendi que a minha mãe tinha uma outra mãe possível dentro de si, difícil de cavar e como, ainda assim, e por isso mesmo, uma joia. De mãe, essa mulher doce e fantasmagórica, que comandava o barco materno quando tudo escurecia, e que ainda esperava pela chuva em suas pétalas, o que, no mesmo instante, me fazia esperar também. Então, assim, para mim, esse trecho, tipo, ao mesmo tempo que fala da relação, da dificuldade, do não aceitar, eu quero que essa relação seja diferente, eu tenho esperança que mude, entende? E fala, e descreve essa mãe, descreve assim, destrincha essa mãe, né, que tá nessa relação. Então, assim, é exatamente o poder que ela tem de tangenciar o assunto, mas ao mesmo tempo ser forte, né? Ser definida, assim. É muito, muito bom. É muito bom. Não, essa imagem da mãe como flor abrindo em pétalas, assim, para mim ela é Esperando o orvalho, né? Muito bom. muito bom. Isa, queria super te agradecer por esse papo. Acho que é sempre muito rico a gente conversar sobre livros e literatura. Cada vez que a gente bate papo, a gente descobre uma coisa nova sobre o livro, enfim. Então, queria te agradecer mega por ter participado. Vou te chamar para uns próximos. Então, eu que agradeço, Maninha, um prazer. E tamo aí. Vamos lá para as nossas experiências literárias. Um beijo. Vamos lá. Beijo. Tchau. Galera, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo tanto que eu gostei. A Isa é uma pessoa sensacional, traz sempre boas ideias, traz sempre boas discussões e é isso que eu mais amo na literatura. Às vezes até mais do que ler, é conversar com as pessoas, entender o que elas acharam. Enfim, eu acho que é sempre uma expansão do livro. Deixe seu like aqui se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta, vamos conversar, tá bom? Super beijo e até o próximo livro.